E aí, galerinha, boa tarde, tudo jóia? Estamos aqui mais um sábado. Hoje a gente vai consolidar um pouco daquilo que a gente estava fazendo nas semanas passadas, envolvendo um pouco de front-end, um pouco de back-end, né? E a gente vai transformar isso num jogo. Então, primeiro, só para a gente revisar o que a gente fez, né? Voltando aqui, a gente fez esse arquivinho do front. Então, deixa eu ver aqui. ls para listar os arquivos. Eu tenho essas duas pastas, encontro 1 e encontro 2. E eu vou primeiro para encontro, cd espaço encontro 01. Beleza, só tem o arquivo front.html. Vou abrir ele com o Visual Studio Code. Tá aqui. Então está aqui o arquivo front.html. Beleza? Eu vou abrir ele no navegador, né? Então é só pegar ele e arrastar lá para a barrinha do navegador e dar um Enter. Pronto, ele já está executando. Então aqui já é aquele joguinho. Eu vou fazer um teste primeiro aqui, Charizard, e ele vai falhar, né? Não funcionou, falhou. Por quê? Deixa eu dar um F12. F12 é a mesma coisa, pessoal, que botão direito em inspecionar. Eu gosto mais dos atalhos de teclado, então eu vou falando de vez em quando os atalhos de teclado, beleza? Então aqui na console, ó, conexão recusado. Nossa, ele não conseguiu conectar. Lembra que aqui a gente fez um back-endzinho simples para poder consultar? Ó, não está funcionando. Por quê? Porque o nosso back-end ele não está em execução. A gente precisa executar o nosso back-end para poder consultar ele. Então, vamos lá. Aqui eu vou mover para a pasta ó, cd ponto para voltar uma pasta. Então, antes eu estava dentro dessa pasta aqui, agora eu estou só dentro dessa outra. ls, ó, tem o encontro 02, que é onde estava o nosso back-end. cd espaço encontro 02 2022. Code. Ponto. Vou abrir ela com Visual Studio Code. Ela não significa que ela está rodando ainda, tá? Eu vou revisar um pouquinho só o nosso back-end rapidão. Então aqui o que a gente fez? A gente criou um arquivo servidor.js. Revisando o Node, a gente criou um arquivo de teste aqui, que eu posso simplesmente rodar ele. Posso vir aqui e dar node espaço teste.js. E aí ele executa o que tem nesse arquivo, ó. Então o que ele fez? Ele foi lá e rodou essa lista aqui. Ele deu um console log. Então primeiro ele criou essa lista. Depois, para cada item da lista, ele vai dar um console.log nesse item, ou seja, ele vai mostrar esse item na console, vai escrever ele. Então tá aqui, ó, escreveu um por um dos itens na lista da mesma ordem que eles estão lá. Esse foi só um script para a gente testar o Node. Depois disso, isso ainda não é exatamente um back-end, isso é só um script mesmo, tá? E para citar para vocês, eu gosto de usar esses scripts para resolver várias coisas, até da vida pessoal. Às vezes eu quero fazer um cálculo, eu quero ver o que tem mais chances e por aí vai. Então eu gosto de ficar fazendo brincadeiras matemáticas para não ter que ficar fazendo conta na mão. Eu coloco ele aqui para fazer conta para mim, né? Um exemplo que eu costumo fazer muito de cabeça. Sabe aqueles jogo de tabuleiro quando você vai jogar e tem um dado normal de 6 faces lá, com o número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Qual vocês acham que é o resultado médio de um dado? Não dá para responder assim de bate pronto. Então, como é alguma coisa que não dá pra gente responder de bate pronto, eu posso fazer um script que resolve pra mim esse tipo de coisa. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer ele rodar um dado, né? Então para rodar um dado, o que eu faço? Resultado do dado igual a math.random. Então aqui eu criei uma variável chamada resultado dado. Ela vai receber o valor, um valor aleatório vezes 6 apenas. Por que vezes 6? Porque o valor math.random ele vai sortear um número entre 0 e 1. Quer ver? Console.log resultado dado. Aqui, beleza. Vamos lá. Node teste.js. Olha lá, de novo. 0.14, agora 0.86, 0.31, 0.56 e por aí vai. Se eu quiser um resultado entre 0 e 6, entre 1 e 6, primeiro eu tenho que pegar esse resultado aqui e multiplicar ele por 6, beleza? Então, se eu começar a executar, ó, 3 e alguma coisa, 5, 5, 3, 2, agora tá dando um valor aleatório aqui, só que às vezes ele cai um 0 ali no meio, né? Então, qual que é como que eu faço para corrigir isso agora? Então, vou chamar de resultado... resultado dado, eu vou só criar variáveis antes disso. Número sorteado é igual a math.random, beleza? Então o resultado
dado é igual a número sorteado vezes 6. Só que ainda tá dando quebrado. Eu quero que seja um número inteiro, porque quando eu jogo um dado, não vai cair 1.5. Vai cair ou 1 ou 2, né? Então, como que eu faço para resolver isso? O resultado final é igual. Eu vou pegar esse número e vou arredondar ele. Math. Aí eu tenho 3 métodos para arredondamento. Arredondar um número que podem ser usados. O primeiro é o math.floor. O segundo é math.ceil. E o terceiro é math.round. O round ele vai arredondar pelo mais próximo. Só que ele não é bom pra gente. Por quê? Porque se caiu 1.4, ele vai arredondar para 1. Se cair 1.9, ele vai arredondar para 2. Se cair 0.8, ele vai arredondar para 1. Mas se cair 0.3, que nem aqui em cima, sei lá, tinha uma vez que a gente rodou que tinha dado 0.32, 0.31, lembra? Ele vai arredondar para quanto? Ele arredondaria para 0, né? Então, arredondar o round, ele não é uma boa opção. Uma boa opção para esse caso, como eu multipliquei por 6, o 6 é o meu maior número possível. Eu quero que ele alcance o meu maior número possível. Então, o melhor deles aqui hoje é o ceil, né? Aqui eu coloco o resultado dado e pronto. Se eu der um console resultado final, salvei. Agora aqui, clear para limpar. 3, 6, 5, 4, 2, 6 e por aí vai. Beleza? Ok. Mas por enquanto, eu não tenho um resultado médio. Lembra que eu falei, se eu jogar 1000 vezes? Então vamos lá, eu vou fazer aqui, vou jogar 1000 vezes e vocês vão anotando os resultados aí, por favor. 1, 2, 3, 4... Não, tô brincando, isso aqui vai levar 3 horas aí pra gente fazer, sei lá quanto tempo. Então vamos lá, como que eu vou fazer ele executar pra mim 1000 vezes esse resultado, essa mesma coisa? Então eu vou primeiro pegar esse código aqui, eu quero que ele seja executado mais vezes, então eu preciso encapsular ele de um jeito que eu possa chamar ele mais vezes, sem ter que colocar o código inteiro de uma vez. Eu vou criar o que a gente chama de função, uma function. Então, function rolar dado. Aí dentro dela eu vou colocar esse conteúdo aqui. E no final, essa function ela tem que me retornar o resultado final. Então, o que essa function faz? A function rolar dado, ela vai primeiro pegar um número aleatório, guarda no variável número sorteado. Depois ela pega esse número sorteado e multiplica por 6, só que isso vai dar um número tipo 1.5, 4.2 e por aí vai. Agora eu vou arredondar para cima, né? Quando eu arredondo para cima, ele vai arredondar até o limite. Se der 5.1, ele vai arredondar para 6. Se der 1.1, ele vai arredondar para 2. Se der 0.1, ele vai arredondar para 1, beleza? Então aqui eu tenho o resultado. E o resultado vai estar contido dentro ali desse alcance de 1 até 6. Beleza? Quando eu quiser rodar um dado, eu venho aqui e simplesmente faço lá. Valor é igual a rolar dado. Pronto. Agora aqui eu posso dar um console.log nesse valor e ver o que sai. Então aqui essa function ela vai rolar um dado. Então, quando no final ela termina de rolar o dado, ela retorna esse valor. Portanto, sempre que eu chamar ela, ele vai retornar esse valor. Vamos lá? Tá aqui, 1. Beleza, nossa, mas parece que tá igual a outra vez que a gente executou. Só que aqui eu posso executar mais vezes, assim, ó. Eu não precisei escrever todo esse código de volta, eu simplesmente estou rolando várias vezes o dado. Olha aqui. Pronto, estamos rodando e parece que está meio sorteado, meio aleatório. Tem alguns números que parecem que caem mais vezes, mas se a gente rodar um monte de vezes, ele vai ficar limpo isso. Então vamos lá. Aqui eu tenho como eu faço para rolar um dado, mas se eu quisesse rolar 10 dados, aí eu posso usar uma estrutura de repetição. Então for e eu vou usar até um while por enquanto, né? Então dados já rolados igual a 0, quer dizer que eu não rolei nenhum dado até então. Vou até tirar esse valor daqui. Não rolei nenhum dado até então. E enquanto dados já rolados for menor do que 10, ou seja, enquanto eu não tiver rolado pelo menos 10 vezes o dado, o que eu vou fazer? Valor rolado é igual a rolar dado. Eu vou rolar o dado. E no final, console.log valor rolado. Só que se eu só executar esse código aqui, ele vai travar o meu computador. Porque aqui eu tenho um contador. Só que esse contador não está contando quantos dados estão rolados. Por quê?
Porque ele tá sempre o mesmo valor, ó. Começou com o valor 0 e eu nunca alterei o valor dela. Eu só tô observando o valor dela, mas eu nunca alterei. Então no final aqui eu tenho que fazer o quê? Dados já rolados é igual o valor que eu tinha, dados já rolados, mais 1. Como assim? Primeira vez, eu tenho aqui 0, é o valor que eu coloquei nessa variável. Enquanto dados já rolados for menor que 10, quanto vale dados já rolados? Ele vale 0. Quando ele vale 0, então 0 é menor que 10? Sim. Portanto, ele entra nessa função, vai rolar um dado e vai mostrar na console o valor. Depois disso, ele vai pegar a variável dados já rolados e ela vai receber um novo valor. Esse igual aqui é para receber valor. O valor que ela vai receber é o que ela já tinha, 0, mais 1. 0 mais 1, 1. Aí ele volta para cá no while. Os dados já rolados, 1 é menor que 10? Sim, 1 é menor que 10. Então ele executa de novo. E por aí vai. Beleza? Então eu vou colocar aqui ao invés de 1, eu vou colocar 5. Só para testar um detalhe importante. Aqui ele não vai rolar... Bom, vamos lá. Vou mostrar aqui. Ele rolou 5 vezes os dados, mas ele não está guardando o resultado delas. Ele não vai rolar esses resultados e guardar eles em uma variável que eu possa recuperar depois. Porque aqui eu estou colocando sempre na mesma variável. Se eu quiser fazer alguma análise com esses números que foram rolados aqui, a partir do momento que eu gravei o 4, eu já perdi o 2. Quando eu gravei o 2, eu perdi o 3 e por aí vai. Eu estou guardando em cima da mesma variável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma lista. Valores rolados. E ela é uma lista vazia por enquanto. Não é exatamente uma lista, ela é um array. Mas aqui para o JavaScript ele funciona de forma muito similar a uma lista. Como que eu faço para acrescentar um item num array? Eu simplesmente venho aqui nela e coloco o nome da lista, valores rolados, .push, ou seja, push é para eu acrescentar algo num array. Aqui eu dou um push. E dessa forma eu nem preciso ter uma variável contando. Eu vou executar ela aqui só para vocês verem. Faltou um console.log. Eu posso aqui no final dar um console.log valores rolados. Ao invés de eu dar um console.log aqui no meio, eu só no final vou dar um console único. Vamos ver o que acontece. Pronto, os valores que foram rolados estão aqui, ó. E por aí vai. Por que antes ele estava imprimindo em pé e agora está imprimindo deitado? Porque antes ele estava imprimindo um por um dos valores. O primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Agora ele está imprimindo a lista, porque eu estou colocando aqui a lista. Beleza? Então ele vai imprimir essa lista numa sequência horizontal. Aí, dado isso, lembra que eu falei que com a lista a gente não precisa ter o contador? Aqui essa lista está vazia. Quando ela está vazia, qual é o tamanho dela? É 0. Então eu não preciso aqui, eu já sei que eu começo com 0. Enquanto o tamanho da lista for menor do que 5, ó, então valores rolados.length, length for menor do que 5. É assim que eu pego se o tamanho da lista é menor do que 5. Então a lista está vazia, o tamanho dela é 0. 0 quer dizer que o tamanho dessa lista é 0. Se o tamanho dela é 0, 0 é menor que 5? Sim. Então ele vai entrar, vai pegar essa, vai rolar um dado, vai pegar essa lista, vai acrescentar nessa lista o valor rolado, chega no final do while, ele volta para o começo do while e pergunta de novo. Qual que é o tamanho da lista? Agora é 1. 1 é menor que 5? Sim. Vai jogar de novo, colocar na lista, vira 2. 2 é menor que 5? Sim. 3. E aí por aí vai. Enquanto isso, está preenchendo e guardando os valores. Então tá aqui. Agora não preciso mais de um valor auxiliar. Ficou melhorzinho esse código já. Próxima etapa agora. Lembra que eu falei lá de 1000, né? Vamos por 1000. Vai dar uma baguncinha aqui no meu. Tá aqui, ó, todos os 1000 valores. Mas ele não vai mostrar para mim todos os valores. Só que primeiro ele rolou todos os 1000 valores. Então agora aqui eu já tenho os valores rolados. Depois disso, eu vou fazer a análise sobre esses dados. Uma coisa que eu gosto de fazer da análise é considerar quantos eu tive em cada resultado. Quantos uns eu tirei aqui no meio? Quantos 2? Quantos 3? Então vamos fazer um script que conta isso. Análise é igual a um outro array. Um valor que eu gosto de colocar assim uma forma que eu gosto de fazer a análise é assim, ó. For rolagem of valores rolados. O que eu vou fazer? Cada rolagem ela é um número, como a gente vê aqui, ó. O 6 é uma rolagem, o 5 é outra rolagem. Então quando eu fiz for rolagem, ou seja, para cada rolagem dos valores rolados, tudo que tiver aqui dentro ele vai executar para cada uma por vez. Primeira coisa que eu vou fazer é se
análise ponto. Melhor. Análise de um certo índice. Qual índice que eu vou colocar? O índice da rolagem. Se for maior do que 0, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse cara aqui receber o que ele tinha mais 1. Ou seja, ele vai contar mais 1. Else, caso contrário, ele recebe 1, porque é a primeira vez que estou passando nessa rolagem. Como assim, Caio? Vamos lá. Para cada rolagem, ele vai contar. Quando eu chamo análise, que é uma lista vazia, índice rolagem, eu estou verificando se existe um determinado item lá. Então aqui primeiro eu rolei o item 6. O rolagem ele é uma lista que está vazia. Ele foi lá e olhou o 6º item da lista, mas o 6º item da lista nem existe. O 6º item da lista é maior do que 0? Não, por quê? Porque ele nem existe. Então eu vou pegar o 6º item da lista e vou fazer ele... ele existe? Ele é maior que 0? Não. Como ele não é maior que 0, ele não vai entrar aqui. Então ele entra aqui no else. Eu vou fazer com que o 6º item da lista receba 1. Mas daí, como que fica essa lista? Ela vai ficar assim, ó. Nulo, 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 1. Na verdade, essa lista ela começa a contagem. Lembra que na programação a gente começa a contagem no 0. Então aqui tem mais um nulo. Nulo. Então aqui o item 0. O item 0 vai ter o valor nulo. O item 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu só arrumar os números aqui. Beleza, então o item 0 tem valor nulo, porque aqui eu passei para o 6, ó. Então o 6, ele recebeu esse valor 1, que é o que eu falei aqui, valor fixo 1. Agora o próximo é o 5. Ele vai passar pelo próximo valor e vai olhar. O item 5 tá aqui. Ele é maior do que 0? Nulo é maior do que 0? Não. Então ele vai cair no else de novo. Else, então esse valor ali, o item 5, vai receber 1. Então aqui vai virar 1. 3 é maior do que 0? Não, então 1. 1, vai aqui. 1. Agora o próximo é esse aqui, ó. 3. Se o item 3 da análise for maior do que 0, cadê o item 3? 0, 1, 2, 3, tá aqui. Quanto ele vale? Vale 1. 1 é maior do que 0? Sim. Então, o item 3 vai receber o item 3, o valor que ele já tinha, que hoje é 1, mais 1. Então, ele vai receber o valor 1 mais 1, 2. 2. Quando ele chegar no próximo item, o 5, ele vai olhar o item 5 já existe? Já. Então, ele conta mais 1, 2. Próximo, 5 de novo, ó. Conta? Conta. 3. E por aí, assim, ele vai contando em cada um deles, ó. Aqui, em vez de nulo, na verdade, ele vai ser indefinido, né? Ele vai estar indefinido. Ele não existe um valor definido para essas posições. E aqui no final, o que eu vou dar o console log? Na minha análise. Vamos ver o que vai dar nessa brincadeira. Olha só. Dentro de 1000 rolagens, ele deu um item vazio, né? Aquele indefinido que eu falei, que é o resultado 0, porque não teve nenhum resultado 0 nas 1000 rolagens. Aí teve 156 resultados 1, 172 resultados 2, como se eu jogasse 1000 vezes o dado e ficasse contando. 163 resultados 3 e por aí vai. O que mais apareceu foi o resultado 5 e o que menos apareceu foi o resultado 1. Se eu fizer de novo essa análise, mas ao invés de 1000 eu colocar 10.000 dados rolados, tá aqui, ó. Só que eu vou pegar um número que seja fácil para a gente dividir por 6, então 60.000. Como o dado tem 6 faces, a expectativa é que tenha 10.000 de cada um, né? 10.000 de cada um, ó. 9.941, 9.963, 10.045, 10.150. Então todos eles estão mais ou menos perto. O que ficou um pouco mais longe foi esse aqui, que ficou 158 para baixo do valor esperado, né? Mas todos estão razoavelmente perto, dentro de um certo valor. Lembra que antes o 5 era o que mais tinha? Agora ele passou a ser o que menos tinha. Então continua sendo aleatório. Se eu rolar de novo, já mudou totalmente a distribuição, ó. Beleza, mas isso não serviu para eu analisar a média. Para eu analisar a média agora, para eu calcular a média, o que é a média? Média é igual a soma de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos. Então, como que eu vou fazer essa média? Vou criar uma variável soma que vale 0. For rolagem of valores rolados. Para cada rolagem dos valores rolados, o que eu vou fazer? Soma vai receber a rolagem, vai receber esse valor. Então, ela tinha 0. Lembra que antes eu tinha aqui esse exemplo de rolagem aqui? Cadê? Ih, perdi.
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse aqui comentado por enquanto. Aqui eu vou pegar os valores rolados e vou mostrar eles aqui. Então, aqui eu tenho um novo exemplo de valores rolados, beleza. Então, soma, ele vale originalmente 0. Para cada rolagem, eu vou passar por toda essa lista. O que eu vou fazer aqui? Ele vai pegar a soma e vai somar o valor que ela já tinha com a rolagem. Isso é a mesma coisa que fazer assim, ó. É igual a soma, ou seja, o valor que ela já tinha anteriormente, mais a rolagem. Rolagem, tem que digitar certo para funcionar, tá? Muito bem. Então, aqui a soma. 0 mais 6, 6. Mais 1, 7. Mais 3, 10. Mais 3, 13, 14, 16, 20, 23, 26, 31, 35, 39. Por aí vai. Ele vai somando todos os itens aqui. E no final, média. A soma dividido por valores rolados, ponto lente. Ou seja, a soma dividido pela quantidade de valores que eu rolei. E no final eu vou dar um console log nos valores rolados. Não, vou dar um console.log na análise. Mas também na média. Então tá aqui. Média 3.4999. Então a média para um dado normal é 3.5. Significa que se algum dia alguém chegar para você e fizer uma aposta, ó, eu vou jogar o dado 3 vezes e a soma vai dar maior do que 10. Se é 3.5 o resultado médio, 3.5 mais 3.5 mais 3.5 vai dar 10.5. A chance de o resultado ser maior do que 10 é maior do que 50%. A chance é muito boa, na verdade. É mais do que a metade dos casos, né? Ela é bem mais do que a metade dos casos, que se a gente for considerar que a chance de cair em 3.5 ela tem de cair qualquer coisa maior do que 10, ela é consequentemente maior. 3.5, isso, aquele meio porcentinho ali, ó, tem um site que ele calcula isso pra gente, ndice.com. Vamos ver a porcentagem disso. Então vamos lá. 3d6 qual a chance de 3d6 ser maior do que 10? Ele vai calcular pra gente. Ele deu 50%, mas é porque ele não está considerando a média aqui. Menor do que 10, ele também vai dar 50%? Esse era o cálculo que eu estava querendo chegar aqui. Depois eu vou até revisar isso, mas eu acho que ele não está fazendo a conta adequada. Porque se eu pegar 3d6, a chance dele ser maior do que 10, a chance estatística ela é maior. Muito bem. De qualquer forma, acabei desviando do assunto principal, que é como que a gente faz scripts rodando. Como que eu faço para analisar uma determinada coisa, um número, valores numéricos? Assim, às vezes quando eu estou fazendo um software, eu preciso, eu não sei se dessa forma vai ser bom, daquela forma vai ser bom, ou assim assado. Você precisa fazer alguma análise, você precisa tomar decisões. E para tomar decisões, às vezes você precisa fazer cálculos complexos. O que eu costumo fazer é, puxo um bloco de notas, ou aqui o Visual Studio Code, né? Faço aqui uma lógica que reproduza aquilo e coloco a decisão aqui. Só isso, beleza? Então, essa é a forma de fazer análise de dados. Desviei disso para citar, isso aqui é Node, ou seja, é JavaScript sendo usado no back-end. Isso aqui ainda não é um serviço de back-end, mas ele não está rodando no front-end com certeza, tá? Isso aqui é só um script, uma análise, estou rodando um script qualquer. O nosso back-end, ele ficou aqui na parte de servidor. Então, voltando para cá, a gente tem aqui o Express, que é a framework que a gente usou, né? Sobre o Express aqui, a gente inicializou o app do Express, eu já volto aqui para o course. Aqui eu defini qual a porta que está executando esse back-end. Aqui eu criei a nossa lista Pokémon. Lembra que eu passei a lista Pokémon aqui como um módulo dentro do Node, né? E aqui eu fiz o app escutar na porta que está definida aqui, 4444. Então ele vai... O app é o que? É o meu app de back-end, né? Ele vai escutar na porta 4444. Então se eu vier aqui e der um node servidor.js, o servidor é ativado na porta 4444. Você vier aqui localhost 2.4444, ele até me deu um aviso. Atenção, para usar a API precisa ser /Pokémon /nome do Pokémon. Assim que nem tá aqui, ó. Ou seja, aqui eu executei sem nada. Onde no meu código que caiu? Aqui. Porque aqui ele está observando quando não tem nada. Quando tem Pokémon, ele observa aqui, nesse padrão. E aqui ele faz
a limpeza, digamos assim, ele joga tudo para minúscula, né? E aqui ele vai filtrar a partir da lista Pokémon quantos que possuem o nome, também em minúsculo, igual ao nome digitado. E aqui ele diz se encontrou, ou seja, se o número de Pokémon filtrados for maior do que 0, quer dizer que pelo menos um Pokémon tinha aquele nome. Então se eu vier testar o meu back-end aqui, eu posso testar na mão. Pokémon barra Charizard. Encontrou? Sim, true. Deixa eu colocar Charizard X, não encontrou. Se eu encontrar Charizard com minúscula, Charizard com tudo minúsculo, encontrou true, porque aqui eu estou transformando para minúscula na hora de fazer a análise, beleza? Se eu colocar Charizard com X, não acha, e por aí vai. Ok, então temos o nosso back-end que está aqui. Lembrando que cada vez que eu fizer uma alteração, eu tenho que vir aqui embaixo e Ctrl C para cancelar meu back-end e depois rodar de volta. Ou então, teve uma outra coisa que eu fiz aqui, que eu ativei, eu instalei um cara chamado NodeMon, uma biblioteca, um pacote chamado NodeMon. Então eu posso simplesmente rodar assim, ó, npm run e coloco o nome desses scripts que tem aqui, ó. Script é servidor, então npm run servidor, enter. O que ele fez? Ele vai executar usando o NodeMon, ó, tá vendo aqui? Então se eu vier aqui no servidor e eu fizer atenção, colocar mais dois pontos aqui, salvei, ele já atualizou o servidor. Então se eu vier aqui, localhost, porta 4444, a atenção já está com dois pontos, duas vezes os 2 pontos. Eu venho aqui e tiro ele e salvo, venho aqui do F5 e pronto, já está com um único, beleza? Back-end revisado e aqui ele está executando. Vou deixar ele aberto aqui para a gente poder fazer os testes com o front-end. Opa, é aqui que eu tenho que estar, beleza. Muito bem, até aqui pessoal. Alguma dúvida? Vou entender que não. Então, vamos lá. Muito bom. Então, temos aqui o nosso joguinho e vamos fazer o jogo primeiro funcionar e depois a gente deixa ele mais bonito. Aqui eu tenho uma função avaliar Pokémon. E toda vez que alguém vier nesse botão e clicar, ele vai executar essa função. Então, se eu vier aqui e clicar, por exemplo, Charizard, e clicar, opa, agora ele conseguiu. Lembra que antes estava dando erro? Olha aqui do lado esquerdo, aqui, do lado direito, aqui, tudo em vermelho, tá dando erro. Não achou Pokémon com esse nome. Só que se eu colocar Charizard e clicar, opa, existe sim um Pokémon com o nome Charizard. Ok, beleza. Agora tem um detalhe, a gente vai começar a aumentar o script, então a tendência é que esse arquivo fique maior, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou criar uma lista com os Pokémons que já foram encontrados. Então vou colocar um título, H3, por exemplo, ó, Pokémons já encontrados, 2 pontos. Agora aqui eu vou criar uma div, eu vou criar um parágrafo primeiro, beleza? E aqui que eu vou colocar os Pokémons que já foram encontrados. Então aqui eu vou dar F5, ó, Pokémons já encontrados está em branco, porque eu não achei nenhum, ok? Então vamos lá. Eu vou pôr alguma coisa para identificar esse cara, para eu saber quem é ele. Então id é igual a lista, lista já encontrados. Então agora, em vez de dar um alert aqui, eu vou colocar aqui, se ele encontrou, eu vou colocar ele dentro da lista dos já encontrados. Então aqui, do mesmo jeito que tem o nome, eu vou criar uma outra variável para guardar const lista é igual a document, eu vou pegar todo o documento, vou escanear por get element by id, ou seja, vou escanear o documento por qualquer elemento que tenha esse id. O id não é lisat, é lista. Então o id que eu vou procurar é isso aqui. Note que antes eu peguei o value, por quê? Porque eu não quero o campo de texto em si, eu quero o valor do campo de texto, o que tiver digitado nele. Agora aqui eu não vou colocar value, porque isso aqui é um parágrafo, ó, eu não vou colocar esse cara, beleza? Então aqui eu tenho uma lista, e aqui o que eu vou fazer? Em vez de dar o alert, eu vou simplesmente colocar aqui lista.innerHTML, ou seja, eu vou alterar o HTML que está dentro desse parágrafo aqui, vou fazer ele receber o que ele já tinha e mais uma coisa. O que ele vai receber a mais? Um B aqui qualquer, um spam, B, qualquer aqui, que vai ter o nome do Pokémon que eu digitei, que é nome. Se ele encontrou, ele adiciona na lista. Salvei.
nome aqui e pronto. Dei F5, vamos lá. Charizard. Adicionou aqui. Charmander. Adicionou. A primeira coisa que eu vi, ele não deu espaço. Eu vou arrumar aqui. Hoje vai ser assim. A gente identifica alguma coisa e vai melhorando. Então, eu vou colocar um espaço aqui no meio desses caras. Eu posso fazer dessa forma ou dessa forma aqui, né? Eu venho aqui e coloco Charmander. Charmander de novo. Opa, ó. Mas tá dando espaço, pelo menos. Tá ali, beleza? Agora eu tenho que fazer a próxima etapa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Se eu vier aqui e clicar um que não existe, ele tá dando um aviso pra mim, ó. Não achou. Só que se eu pegar aqui e mandar vazio, ele tá dando até um erro, ó, no back-end, porque o back-end não está preparado para receber um valor vazio, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma garantia aqui de que a pessoa eu só vou mandar para o meu back-end um dado que faça sentido para o back-end, um dado válido. Então, como que eu faço essa validação? If nome.length for menor do que 1, ou seja, se não tiver caracteres suficientes, return. Ele vai retornar. O que é o return? O return é quando sai da função. Ele vai sair dessa função avaliar Pokémon sem ter feito isso tudo aqui, que isso aqui é chamado no back-end, tá? Então aqui, quando eu simplesmente clicar, ele não vai mais chamar o meu back-end, não vai mais dar erro e não vai tentar avaliar o nome de um Pokémon que nem está digitado. Tá aí ok, né? Agora, aqui, eu vou... tem um detalhe, Charmander. Vou colocar aqui, Charmander. Ó, ele permite eu colocar repetido, eu não quero colocar repetido. Deixar que ele coloque repetido, pelo menos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que verificar. Primeira validação é essa. Agora, eu tenho que verificar se faz sentido, se eu posso ter Pokémon repetidos aqui. Como o objetivo do jogo lá é a gente ter o máximo de Pokémon no intervalo de 1 minuto, depois a gente vai escrever a regra do jogo lá, mas é a gente tentar lembrar o máximo de nome de Pokémon em 1 minuto, então não é interessante a gente fazer esse caminho aqui, deixar repetir. Portanto, vamos verificar se o nome já está lá ou não. Primeira coisa, para facilitar a nossa vida, eu vou vir aqui e vou colocar uma classe. Class igual aqui é Pokémon. Eu vou criar uma classe e eu vou chamar esse cara de Pokémon. E aqui agora, const Pokémon é igual a document. Agora a gente vai ver um outro comando, .get elements by class name. E aqui eu coloco o nome da classe. Então vamos lá, primeiro aqui é element em cima, ó, no singular, né? Aqui o element está no singular, então ele vai me retornar um item. Quando a gente fala em elements, no plural, ele vai me retornar mais do que um item. Portanto, automaticamente isso já vai ser um array, beleza? Então aqui eu já tenho um array de Pokémon, ok? Então eu vou verificar se já tem na lista. Eu até posso colocar aqui dentro, ó, for of Pokémon. Aqui é Pokémons. Eu vou pôr no plural mesmo. Eu sei que o plural de Pokémon é Pokémon, porque sei lá, alguém disse que era, mas era porque é Pokémonsters. E isso aqui é uma sigla, mas eu vou chamar de Pokémons porque é mais fácil pra gente perceber que essa variável está no plural. Pokémons encontrados, beleza? Então, para cada Pokémon dos Pokémons encontrados, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o texto de cada Pokémon, porque cada Pokémon que eu encontrar aqui, quer ver? Eu vou dar um console.log Pokémon, só pra gente ver o que tem dentro de cada Pokémon. Vamos lá. Charmander. Opa, por que ele não deu... Ah, tá. A partir do primeiro, né? A primeira vez que eu cliquei tava vazio, não tinha ninguém. Mas ó, aqui, ó, ele me retorna... Aqui, ó, quando eu coloco, ele me retorna os elementos, ó, os itens. O elemento do tipo B, que tem a classe Pokémon, Charmander, tal. Não é apenas o texto Charmander, eu só quero o texto. Então, vamos lá. O texto do nome é igual a Pokémon .inHTML. inHTML resolve. Console.log texto nome. Beleza. Isso aqui é antes de eu adicionar.
antes de eu chamar o back-end. Então isso aqui vai acontecer antes. Portanto, a hora que eu clicar a primeira vez não vai aparecer nada, ó. Nada. Por que que aqui, do lado, apareceu aqui, claro, mas no console log não apareceu nada. Por quê? Porque quando eu cliquei, antes de adicionar o Charmander aqui, não tinha nenhum. Então ele foi verificar a lista. Ah, essa lista aqui está vazia. Então esse for aqui, ele percorreu uma lista vazia, portanto, não achou ninguém. Só que se eu clicar de novo, ele achou aqui, ó, o Charmander. Tal, tal, tal. Beleza? Então, vou só tirar esse espaço. Então, agora que eu já tenho o texto nome, eu já vou melhorar aqui esse espaço de um outro jeito mais elegante, beleza? Por enquanto, a única coisa que eu quero ver é o seguinte, ó. If texto nome for igual ao nome que já está digitado, ou seja, o nome que o usuário digitou for igual a qualquer um dos pokémons que já estão digitados, também return. Eu vou evitar repetições. Vamos ver se funciona. Charmander. Primeira vez que eu vou clicar, deu certo. Segunda vez, não deixou, ó. Posso clicar 1000 vezes aqui, ó, que não vai deixar entrar um Pokémon novo. Eu teria que mudar para Charmeleon. E aí eu coloco o Charmeleon. Lembra que eu falei que eu ia resolver de uma maneira mais elegante, né? Vamos começar a colocar uma outra coisa aqui que se chama texto, CSS. Então, ponto Pokémon. Vamos deixar isso aqui um pouco mais legalzinho. Primeira coisa, vou pôr ele como position block, só pra gente ter eles um em cada linha. Tá aqui, muito bom. Então agora, Charizard. Agora tá cada um em uma linha, já tá um pouco melhor pra gente ver. E não deixa repetir. Só que vocês estão vendo que o arquivo tá começando a ficar grande, né? Então agora eu tenho que começar a tirar coisas aqui, porque tá tudo num arquivo só. Eu vou tirar coisas e vou colocar em arquivos auxiliares. O primeiro que eu vou transportar é a maior parte aqui, que é o JavaScript. Beleza? Então deixa eu só pegar aqui o JavaScript. Vou criar um novo arquivo que vai chamar scripts por enquanto. Beleza? E dentro desse arquivo, o que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo que tem aqui de JavaScript. Ó, todo esse JavaScript aqui, Ctrl X para recortar, Ctrl V para colar. Salvei. E agora aqui eu tenho que referenciar. Agora, ainda assim, esse arquivo front.html, ele não conhece esse arquivo script.js. Então eu preciso indicar um para o outro. Como que eu indico esses caras? É aqui, ó. Eu vou colocar um src é igual a scripts. Pronto. Então, agora eu criei um script e ao invés de eu ter o código desse script direto aqui no meu HTML, eu apontei um arquivo. E é nesse arquivo que vai ter o conteúdo do script. Eu posso até dar um Ctrl clique e ele vai me direcionar aqui na tela para esse arquivo. Então tá aqui. Ô, professor. Oi? Isso aí seria considerado orientação a objeto também? Não é, mas isso aqui quando a gente for trabalhar com orientação a objeto um pouco mais detalhada, isso aqui é uma das coisas que a gente precisa fazer. A gente precisa isolar os arquivos que definem os objetos, que são as classes, em arquivos separados. Para quê? Para não bagunçar demais o código e também para garantir que cada classe ela tem uma única responsabilidade, assim como cada arquivo tem uma única responsabilidade. Ou seja, ainda não é orientação a objetos, mas logo a gente vai ter contato com orientação a objetos. Se não for na próxima semana, vai ser na seguinte, beleza? Ok. Aqui ele serviu só para quê? Tá vendo que antes eu estava tendo que rodar a tela aqui para poder enxergar todo o comando, toda a tela. Agora não mais, agora eu apenas indico um arquivo. E aí nesse arquivo eu venho e olho aqui. Ah, mas eu tenho que ficar navegando ao redor desses monte de arquivos. Sim, porém, imagine se isso aqui foge do controle e a gente faz um jogo mais complexo. Eu tenho 2000 linhas. Eu tenho que ficar descendo e procurando, encontrando as coisas. Fica terrível, é muito difícil de encontrar as coisas. Por isso é bom fazer isso aqui, que é modularização. A gente está separando pequenos pedaços de código que possuem uma responsabilidade única e confinando eles dentro de arquivos separados, de tal forma que eu só chamo aquele arquivo e pronto, aquele código está disponível para mim. Ok? Então se eu vier aqui e colocar Charmander e clicar, ó, continua funcionando, não mudou. E isso que eu estou usando só uma única linha. E por aí vai. Beleza? Pequenas melhorias que a gente pode fazer, ó, eu posso vir aqui e mudar. Tá vendo que a hora que eu clico aqui, ele não tá limpando o campo, né? Eu queria que ele limpasse o campo para ficar mais fácil para mim, porque senão eu tenho que vir agora Charmeleon, vou ter que apagar para colocar o Charizard.
Vamos facilitar a minha vida. Eu clico e eu quero que ele limpe. Como que eu vou limpar isso? Então, eu venho aqui nos Pokémons encontrados, lista tal. Mesmo que o nome esteja repetido, eu quero limpar, né? Então, se o nome tá... eu vou dar um aviso para dizer que esse nome já está repetido. Antes de dar o return. Então, aqui, alert. Você já falou esse Pokémon. Isso vai atrapalhar a pessoa que está jogando. Por quê? Porque Charmander, se ela tem que acertar o máximo de Pokémon em menos tempo, se ela ficar tendo esse erro, ela vai ter que vir aqui clicar e ela vai perder tempo clicando. Então, ela não pode repetir. Beleza? Legal? Agora, a próxima camada. Ó, essa função está começando a ficar muito grande. Então, até estou pensando em verificar isso numa outra função. Então, vamos lá. Vou criar uma outra função. Function repetido. Ela vai verificar se um determinado nome já está repetido. Beleza? Então, aqui essa Pokémons encontrados, eu não preciso dele aqui agora. Eu vou colocar ela aqui. E daí, essa verificação aqui, vou tirar daqui. Vou colocar para cá. Né? E o nome ela está recebendo aqui. Então, ao invés do alert, aqui essa função, ela apenas tem que dar um return true, quer dizer que já está repetido, né? Ó, repetido? Sim. Return false. Por quê? Porque se chegar até aqui, quer dizer que ele passou por todos os Pokémon e nenhum deles disparou o return true aqui do repetido. Portanto, return false, não tem Pokémon repetido. Então, const. Posso até fazer isso aqui lá no começo. Const repetir, verificar repetido. Não, está repetido. E imagine um ponto de interrogação aqui, se ela está ou não repetido, né? Repetido é igual a está repetido, e aí eu passo o nome para verificar se está repetido ou não. Então aqui nessa variável eu tenho o retorno dessa função. Se o Pokémon estiver repetido, ele vai retornar true. Se ele não estiver repetido, ele vai retornar false. Então eu vou ter verdadeiro ou falso guardado nessa variável. Então, se o nome for lá menor, ele não vai fazer nada. If repetido, se estiver repetido, agora sim, alert, você já falou esse Pokémon. Já digitou, né? Já digitou esse Pokémon. Return. Então vamos lá. Charmander, cliquei uma vez. Você já digitou esse Pokémon. Beleza. Então agora eu tenho que mudar. Lembra que eu falei que eu queria limpar aqui, né? Então, vamos lá. Para eu limpar, eu tenho que pegar isso aqui, ó. Esse campo e vou zerar o valor dele. Então aqui, .value é igual a isso aqui, ó. Limpei. Ou seja, eu tô pegando o valor daquele campo e tô setando ele, tô colocando um texto vazio lá dentro. Vamos ver se funciona. Funciona. Só que tem um detalhe. Aqui, ó, eu tô tendo uma repetição de código, né? Nem preciso disso. Eu posso ter um campo, ó. O campo do nome, que é igual a isso aqui. Aí aqui dentro, eu simplesmente coloco campo nome.value. Então, quando eu pego o campo nome, aqui ele tá me retornando o campo inteiro, né? No começo eu só queria o valor. Por isso que eu não estava usando dessa forma. Mas agora eu estou guardando o campo, porque aqui, quando eu quiser o valor, eu pego o value do campo. E aqui eu quero setar, eu quero mudar o valor do campo. Então, eu simplesmente venho aqui, campo nome, mudo o valor dele para vazio, em branco. Só que não é suficiente, eu quero fazer com que o cursor piscando, ele entre aqui dentro, ó. Ele volte para cá. Então, campo nome.focus. Eu vou tentar dar um focus para ele, vamos lá. Charmander. Cliquei. Eu cliquei e foi lá. E já está pronto para digitar. Vamos lá. Charmeleon. Cliquei. Charizard. E o campo já... Assim que eu digito, ele já volta piscando aqui. Então quer dizer que ele já está disponível para eu poder digitar mais coisas. Legal, já melhorou um pouquinho. Só que agora, deixa eu ver. Charmander não. Vou pegar Bulbasauro. Enter. Não dá. Seria legal se eu pudesse usar o Enter para digitar. Então, vamos ver aqui uma forma de colocar esse monitoramento em cima do Enter. O monitoramento em cima do Enter, eu tenho que pegar detalhes do evento. Aí é um pouquinho mais complicado do que dessa forma aqui. Eu não posso colocar só um on Enter, né? Porque não tem um evento de on digitar Enter.
Até existe o evento onKeyPress ou okUp, por exemplo, né? Quando apertar uma determinada tecla, chamar uma certa função. Só que ele não funciona direito dessa forma, porque aqui ele não manda os detalhes do evento. Eu preciso saber qual é a tecla que a pessoa digitou. Portanto, agora aqui eu tenho essa função, eu tenho essa outra função, né? E eu vou fazer um outro script. Já vou mostrar. Aliás, eu vou fazer aqui primeiro e ele vai dar um erro, só para poder mostrar. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele mesmo campo lá, o campo do nome, né? E vou agora campo nome ponto. Deixa eu só abrir uma coisa aqui. Beleza, então o que eu vou fazer nele aqui? Eu vou adicionar o que a gente chama de Event Listener. Eu vou adicionar um evento, ou seja, um script que está observando um determinado ou escutando um determinado evento, tá? Aqui ele já é um tipo de Event Listener, porque aqui quando acontece o evento onClick, ele vai estar observando ali, vai estar escutando. Escutou o clique, ou aconteceu o clique, ele executa isso aqui, né? Agora aqui, o que eu vou fazer para adicionar esse Event Listener? Eu vou pegar o campo e vou dar um add Event Listener. Vou adicionar nesse campo, somente para ele, um Event Listener, né? Qual evento que eu quero? O evento de KeyUp, quando a pessoa aperta uma tecla. Existem os eventos de KeyDown, KeyUp e KeyPress. Qual a diferença entre eles? O KeyDown é quando você aperta a tecla, mas não quando você solta necessariamente. É a hora que desce só a tecla, na descida da tecla. O KeyUp é quando você solta a tecla, ou seja, quando você largou a tecla ali, na subida. E o KeyPress é quando você fica segurando a tecla por um certo tempo, tá? Então, para nós, o mais adequado é o KeyUp. Até, para ganhar um pouco de tempo, posso até colocar o KeyDown aqui, não tem problema não. E qual é o evento que ele vai executar? Ele vai executar uma determinada function aqui. Então aqui eu tenho que colocar uma function. Eu posso colocar a function assim, né? E aqui por os dados do evento, por exemplo. E aqui console.log evento. O evento de clique vai ser mostrado na minha console. O evento de clique não, de tecla, né? Então vamos lá. Aqui, por que ele está dando erro? Lembra que eu falei que ia dar um erro? Porque esse script aqui, ó, onde que eu estou adicionando ele? Aqui, ó. Acontece que eu adiciono o script e já no script eu estou observando aqui coisas ali, por exemplo, o campo digitado, beleza? Só que o campo digitado ele não existe ainda, porque o HTML ele existe de cima para baixo. Então nessa etapa aqui, esse campo de texto ele não existe ainda, portanto ele vai dar um erro que ele, não estou encontrando o campo. Tem várias formas de resolver isso. Uma delas é a gente pegar isso aqui e jogar para o final, ó. Agora, quando o script for chamado, esse campo já existe. Vamos lá? Aqui, vamos lá. Só que cada tecla que eu apertar, ele vai estar dando console log, ó. Tá vendo aqui? Ó. Então eu vou limpar e vou apertar a letra X. Então tá aqui. Tá aqui a letra X. Vou apertar a tecla Enter. Ele também achou. Então aqui, ó, ele tem a chave Enter, ó. Então é assim que eu identifico, ó. Se o key for Enter, aí eu já sei que apertou o Enter mesmo. Beleza? Então vamos lá. If, ao invés de evento eu vou pôr em inglês, event, né? Event.key for igual a Enter, ou seja, se a tecla digitada for Enter, eu tenho que executar alguma coisa. O que eu vou executar? Essa função de avaliar Pokémon. Caio, por que você pôs o Event Listener por aqui e não lá pelo HTML? Porque aqui pelo HTML eu não consigo os dados do evento aqui, tá? Aqui eu consigo os dados do evento, beleza? Então é assim que funciona basicamente. Então vamos lá, vamos dar F5, vou colocar Charmander, Enter. Aí ó, Charmeleon, Charizard, Squirtle, Blastoise, né, Wartortle e por aí vai, beleza? Ok, e se eu digitar de volta, Ivysaur, Enter, já digitou esse Pokémon. Já melhoramos a funcionalidade do nosso jogo. Agora falta a gente colocar um temporizador, né? Mas antes do temporizador, eu quero ver até uma contagem aqui de Pokémons encontrados. Não, eu vou pôr o temporizador primeiro. Eu acho que dá tempo da gente fazer o temporizador hoje.
beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui H1 tempo percorrido, 2 pontos, 0, 0. Eu vou colocar um botão iniciar. Iniciar jogo. Ok. Vou dar F5, ó. Que tempo de corrida, tal. Ah, deixa eu só colocar aqui tudo isso dentro do 1. Esse botão eu vou pôr dentro do 1. P, que é para ele não ficar concorrendo espaço com o que já tem na tela. Aqui, iniciar. Na hora que eu clicar em iniciar, não vai acontecer nada e vai dar até um erro. Por que deu esse erro? Porque eu não criei essa função iniciar jogo. Tudo bem. Mas o tempo percorrido tá aqui, ó. Beleza? Então, aqui eu tenho tempo, eu clico no iniciar e nada acontece. Porém, já dá para digitar. Ok, vamos lá. Na hora que eu clico no iniciar, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, se a pessoa já tiver... primeira coisa, tem que existir essa função iniciar jogo. Então vamos lá, eu vou criar uma function, pode ser aqui no final ou lá no começo, tanto faz, ó. Function iniciar jogo. Essa function é console.log começou. Só fiz isso. Vamos lá. Começou, ela só tá fazendo isso, não tá fazendo mais nada. Primeira coisa que tem que acontecer, ela tem que começar a contagem do tempo, né? Então vamos fazer a contagem do tempo aqui nesse caso. Então, quando eu clico no iniciar jogo, eu tenho que... Quanto tempo a gente vai colocar? 1 minuto, né? Então, deixa eu anotar aqui regras do jogo. Pera aí. Objetivo: projetar e desenvolver um jogo onde o jogador tem 1 minuto para tentar lembrar o máximo de nomes de Pokémon que conseguir. Ponto. Ok. Não importa digitar maiúsculas, minúsculas. Ok. O jogo deve encontrar o Pokémon. Beleza, só erro de grafia mesmo que não vai dar certo. Então 1 minuto, a gente colocou a regra ali. Então quando clica no iniciar, tempo restante, 1 minuto é igual a 60 segundos, né? Então tempo restante é igual a 60 segundos. O que eu vou fazer aqui no tempo percorrido? Eu vou escrever que começa aquele tempo lá. Só que para isso eu preciso ter alguma forma de referenciar esse cara aqui. Mas comum id é igual a temporizador, beleza? Então aqui eu coloco lá const temporizador é igual a document.get elemento by id. Vou obter um elemento by id, o elemento se chama temporizador. Ok. Tempo restante igual a 60. Temporizador.inHTML. O HTML dele vai receber o que? Tempo percorrido, 2 pontos. Deixa eu arrumar aqui. Tempo restante 0, 0. Iniciar, foi para 60. Ao invés de 0, 0, vou pôr segundos. Ok, e aqui eu posso até tirar esse aqui. Na hora que a pessoa clica no iniciar, aí que ele aparece, ó. Tempo percorrido, tantos segundos. Beleza? Então, na hora que a pessoa clica no iniciar, ele vai. Só que ainda não está contando o tempo. Vamos fazer a função para contar o tempo. Então, agora é o seguinte. Eu vou fazer aqui... essa variável timeout é igual a... Vou até criar uma variável... Isso aqui eu vou fazer até ele ser... Vou criar variáveis globais para facilitar um pouquinho a nossa vida. Não é o que a gente usa na prática em projetos reais, mas é porque é só para simplificar a nossa lógica aqui. Mais adiante a gente vai ver outras formas de atuar com isso sem usar um método global, beleza? Sem ter que usar variáveis globais. Então aqui eu vou criar uma variável chamada tempo restante, que ela vale 0 por enquanto. Agora aqui eu coloco o valor dela para 60, mas eu inicializei, eu criei ela aqui, ok? Que mais? var tempo jogo
correndo igual a false. Quer dizer que o jogo não está correndo ainda. Agora aqui, o que eu vou fazer? Jogo correndo. É igual a true. Começa aqui. Beleza? E var relógio é igual a nulo. Criei uma variável relógio que ela vale nulo. Aqui eu mostrei o tempo para o usuário. E agora o que eu vou fazer? Relógio é igual a... Eu vou colocar um timer. O timer no JavaScript é assim, ó, set timeout ou set interval. A diferença entre eles é o set timeout. Eu vou fazer primeiro com timeout. Depois a gente... Ops. Depois a gente vê. Aqui eu tenho que colocar uma função e um tempo. O tempo é em milésimo de segundos. Então o tempo eu quero a cada 1 segundo. Então é 1000 milésimos de segundo. E aqui a função tem que pôr uma function. Que nem eu coloquei lá no nosso event listener aqui embaixo, né? Então vamos lá. Daqui a 1 segundo o que ele vai fazer? Eu vou lá e vou mudar. Tempo restante é igual a tempo restante menos 1. Então pronto, vou diminuir o tempo restante. E agora tem que atualizar o que está escrito ali também. Beleza? Então vamos lá. Iniciar 60, 59. Funcionou bem, só que só funcionou uma vez. Por quê? Porque aqui, ó, eu usei set timeout. Ele só espera um pouco e aí executa. Se eu quiser que ele repita, set interval. Beleza? Então vamos lá. Atualizei, iniciar 60, 59, 58. Já está contando o tempo. Legal. Só que eu vou fazer uma brincadeira aqui só para gente experimentar. Ao invés de 60, eu vou pôr aqui 4. Beleza? Iniciar 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Ele vai ficar contando para sempre. Então tem que ter uma forma de parar o tempo. Então aqui ele fez tal. E vamos lá. If tempo encerrar. Peraí. If tempo restante for igual a 0, o que eu vou fazer aqui? Jogo correndo é igual a false. Parou de correr. E eu tenho também que limpar o temporizador. Clear interval. Eu vou zerar esse intervalo. Aqui quem que eu vou ter que passar? Eu tenho que zerar o timer. Eu tenho que zerar o meu relógio. Então aqui o meu relógio eu tenho que parar de contar o tempo. Então vamos lá. Iniciar 4, 3, 2, 1. Acabou. E acabou. E se eu clicar de volta aqui, ele volta a contar. Ok? Então, beleza. Então, deixa eu ver. Beleza, vamos voltar aqui para 60 segundos. Só tem uma coisa que a gente vai ter que corrigir agora no jogo, ó. Eu não cliquei para iniciar. Se eu colocar aqui Charmander, ele já tem um Pokémon. Charizard, ele já tem outro Pokémon. Aí eu clico no iniciar. Epa, já comecei o jogo com 2. Então, primeira coisa, na hora que eu começo o jogo, iniciar o jogo, eu tenho que limpar tudo que existe lá. Então, como que eu vou limpar? Até para ficar um pouco mais fácil, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma function para limpar. Function limpar nomes. O que eu vou colocar nela aqui? Que nem essa outra, ela tem um Pokémons encontrados. Não, nem precisa. Eu vou lá na lista, ó. Lista já encontrados. Então, aqui na lista, o que eu vou fazer? Vou zerar essa lista. Então, aqui está a lista. Lista.innerHTML é igual a texto vazio. Então aqui agora, se eu colocar ó, Charmander, Charmeleon, né? Charizard, ó, Enter. Com Enter, funcionou. E vou iniciar o jogo porque eu quis roubar. Eu quero começar o jogo já com 3 Pokémon. Opa, ele não zerou. Por quê? Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Fácil. Porque eu criei a função, só que eu não chamei ela em nenhum lugar. Então aqui, quando inicia o jogo, eu tenho que chamar a função. Pronto. Então vamos lá. Iniciar ou zerou. Muito bom. E tem lá o tempo. Beleza? Só que tem outro detalhe também. Vou colocar aqui 3 segundos, ó. Vou atualizar. Iniciar 3. Não, pera aí. De novo. Iniciar. Quando iniciar, eu já quero que ele focalize aqui, ó. Da mesma forma que antes, a hora que a gente clica, eu quero que ele já focalize no campo. Então, o campo nome, eu também quero que ele ganhe foco ali. Então, aqui no iniciar, também vou adicionar o campo nome. E também vou fazer esse campo nome value
Focus, porque ele já limpa o que tiver de coisa lá dentro, né? E já focaliza aquele campo. Então, Ctrl R. Iniciar, agora é só digitar. Acabou o tempo e ainda estou digitando. Ele não poderia deixar, né? Então, como que eu vou resolver isso? O ponto principal é... Aqui no avaliar Pokémon. Dentro da validação também eu vou colocar if. Tá vendo o jogo correndo? Ó, if jogo correndo. Só que eu não quero analisar se o jogo está correndo, eu quero analisar se o jogo não está correndo. Então, se não está o jogo correndo, return. Ele não vai deixar eu adicionar Pokémons. Olha só, uma linha de comando resolve. Vamos lá. Iniciar. Enter, enter, enter. Avaliar, avaliar. E nada, só entrou o Charmander. Beleza? Então aqui vou voltar o nosso tempo para 60 segundos. Onde que tá? Aqui, né? Ok? E eu acho que por hoje já tá um bom volume de coisas. Aqui a gente tá brincando com JavaScript. A gente também brincou com mais um pouquinho. Calma aí. Opa, pode falar. Coloca um alerta para quando acabar o tempo. Boa! Assim, Boa, gostei. Então quando o tempo restante chega a 0, alert. Acabou o tempo. Vamos ver. Primeiro só alerta, acabou o tempo. Depois a gente vê, na próxima aula a gente vê para colocar um contador, placar, até mesmo um high score ali e tudo mais. Mas eu gostei aqui. Eu só vou reduzir aqui para 5 para a gente conseguir testar isso mais rápido. Então, iniciar. Ih, apertei o Enter na hora que veio o aviso. Acabou o tempo. Esse não é a melhor forma de alerta. Acabei de perceber. Por quê? Porque se eu der Enter, ele vai sumir. Então, às vezes eu tô empolgado aqui. Charmeleon e tal. E aí dei o Enter e simplesmente sumiu a tela e eu não vi o que aconteceu. Então, vou achar outra forma. Mas, por enquanto, parece uma forma bem razoável aqui, né? Acabou o tempo. Beleza. Então, próximas etapas que a gente tem aqui, né? Deixa eu voltar o tempo para 60. Nas próximas etapas, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um aviso melhor para isso, vai colocar um placar e talvez até mesmo a gente vai colocar high scores para ver quem é a pessoa que melhor pontuou. E essa pessoa que melhor pontuar, a gente vai guardar isso para a internet ali. Vamos ver quem é a pessoa que mais lembra de nome de Pokémon. Beleza? Opa! Isso, o ideal seria, na primeira etapa a gente vai salvar só o nome, mas na segunda etapa a gente vai salvar num banco de dados quem é a pessoa mesmo que está logando. A gente vai fazer assim uma tela de cadastro e tudo mais. Esse joguinho a gente vai avançar ele e depois a gente vai publicar ele, beleza? Mas exatamente, precisa ter uma forma de login. Se vai ter login, eu tenho que salvar o login do usuário em algum lugar, né? E a senha também, talvez. Então, tudo isso a gente vai implementar aos poucos dentro do nosso projetinho. Beleza, pessoal? Mais alguma sugestão para a gente colocar no jogo? Eu vou colocar aqui nas regras. Vou colocar aqui. Após encerrado o tempo, não pode digitar mais Pokémon. Não pode digitar Pokémon antes de iniciar o jogo. Dar um aviso quando encerrar o tempo. Esse aviso não pode ser dispensado com a tecla Enter. Senão é fácil o usuário apertar sem querer. Porque a pessoa tá lá na pressa digitando o nome do Pokémon, vai lá e aperta, né? Que mais? Professor, Pode falar. e não tem algum jeito do jogador não conseguir entrar em outra guia? Porque ele pode pesquisar o nome dos Pokémons. Beleza. Esse até dá pra gente puxar pra antes, porque ele é mais fácil de fazer até. Então vamos lá. Monitorar se o jogador está colando.
ou seja, abrindo outra guia ou outra janela. Beleza, próxima etapa ali, fora isso, se o jogador está colando, modos de jogo, ou seja, difícil, 60 segundos, médio é igual a 120 segundos, fácil igual a 180, 3 minutos, né? 180 segundos, beleza? Também vamos colocar aqui, melhorar visual do jogo, né? Acho que o visual do jogo é importante, ele tá feião por enquanto. Que mais? Sistema de login, high scores só com nome, sistema de login, melhorar os high scores para guardar para sempre os dados. E aí, mais sugestões pro jogo? Banco de dados? Banco de dados, aqui no sistema de login já vai ter o banco de dados. Ah, tem uma melhoria que dá para fazer fácil, hein? Melhorar o visual do jogo, eu vou colocar aqui, mostrar imagem dos Pokémon que foram encontrados. Legal, né? Mostrar imagem dos Pokémon que foram encontrados. Legal. Muito bom. Tá joia, eu acho que temos uma boa quantidade aí de coisas legais para fazer. Se alguém for lembrar de alguma coisa, pode mandar lá no grupo e a gente adiciona na nossa lista aqui. Beleza? Por enquanto a gente já tem o jogo já está minimamente funcional, só que agora não tem ainda a condição de vitória ou derrota, ele só tem início e fim, né? Futuramente a gente vai melhorar esse jogo para a pessoa poder se divertir um pouco mais aí. Beleza? Beleza. Então tá joia, Show de pessoal. bola. Muito obrigado pela presença de todos e uma ótima tarde de sábado.